Seguimos en Hoy por Hoy, lo hacemos a través de Radio Vigo, de Serva y Somiño, y saludamos a partir de ahora, a las 13:22, a los telespectadores de Localia Televigo. Nos ocupa la actualidad concerniente al Eixo Atlántico. Tenemos dos invitados. Por un lado, Guillerme Aguiar, que es el presidente de la Comisión de Deportes del Eixo Atlántico. Nuestro invitado también es el concejal de Deportes de Vilanova de Gaia y ha participado en la organización de 3 ediciones de los Juegos del Eixo, que es el asunto que nos va a ocupar esta semana en la actualidad concerniente al Eixo Atlántico. No, Guillerme Aguiar, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien. Y tenemos a Chano Rodríguez, que hizo en su momento de mecenas, de valedor de estos Juegos del Eixo Atlántico. Chano Rodríguez, nadador muy conocido por todos ustedes. ¿Cómo estamos, Chano? Muy buenas. Pues muy bien, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Pues hablemos en primer lugar de estos Juegos. ¿Qué son? ¿Para qué? ¿A quiénes se dirigen? ¿Quiénes participan en estos Juegos? Eu vou falar em português. Vale. Todos, suponho que todos me entenderão. Para o Eixo Atlântico, os Jogos são a maior expressão da união das cidades do Eixo Atlântico. É a maior expressão entre as cidades do Eixo. Esta edição dos Jogos do Eixo vai, tal como as anteriores, vai bater recordes. Vai ser a edição dos Jogos do Eixo com mais atletas. Este ano vamos ter, em princípio, 1.850 atletas, que representam 29 cidades, mais as diputações. E é uma manifestação fantástica, que eu diria que, a nível de grandes organizações mundiais, julgo que só as Universidades e os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, naturalmente, ultrapassam em número de atletas este número que os Jogos do Eixo têm. Por isso temos 1.850 jovens, rapazes e raparigas, suponho que é assim que se diz, com uma idade máxima até aos 16 anos, que vão praticar, que vão competir em 7 modalidades. Este ano introduzimos uma nova modalidade, que é a ginástica rítmica, mas as outras 6 modalidades são as tradicionais do Eixo. Temos, para além das modalidades coletivas, temos modalidades individuais, como a natação e o atletismo, que também têm, por isso há para atletas discapacitados, também concorrem na edição dos Jogos do Eixo, desde há suponho que há 3 edições que os discapacitados têm um lugar muito importante nos Jogos do Eixo. E eu diria que os Jogos do Eixo são tirando a Expo-Cidades, tirando algumas manifestações de cultura do Eixo Atlântico, são a maior manifestação coletiva do Eixo Atlântico. O Eixo Atlântico foi uma euro-região que não se constituiu naturalmente com objetivos desportivos, objetivos políticos e de união entre as cidades do norte de Portugal e da Galiza, mas que tem algumas, eu diria, algumas organizações que são a sua marca. Os Jogos do Eixo são a marca do Eixo Atlântico desde que ele se iniciou há 25 anos. 12ª edição. Os Jogos organizam-se de 2 em 2 anos, por isso, todos os 2 anos, nunca falhamos a organização dos Jogos do Eixo Atlântico. Claro. 1.850 chicas y chicos que hasta los 16 años que van a participar en esta nueva edición de los Juegos del Eixo. Chano, entonces contigo no contamos ya. Hay efectos competitivos. Yo tuve el gran privilegio de hace 2 ediciones de ser el padrino de los Juegos, junto con una de las mejores atletas portuguesas. Y la verdad fue muy gratificante ver el trabajo que se está haciendo, que hay cosas que no se ven, pero que el mundo funciona. Y el deporte, como acaba de decir aquí nuestro amigo, el deporte es el lazo
que durante la historia de la humanidad, desde que se hace que se unan pueblos, ¿no? Para mí fue muy importante encontrarme allí con atletas olímpicos y paralímpicos que nos hemos visto en Atenas, nos fuimos en Sydney, verlos allí y compartir, para mí fue un gran privilegio. El deporte para discapacitados, que está integrado, lo acaba de apuntar Guillermo Aviar, dentro de estos Juegos de Leisure. Ese es un aspecto que tendrás en cuenta favorablemente. Desde que se creó el EISO, yo creo que, bueno, yo tengo contacto con ellos hace ya muchísimos años y es una inquietud y es un trabajo constante, ¿no? En que no solamente se quede en una parte de la sociedad, ¿no? Que nosotros somos parte de ella. Queremos seguir siendo parte de ella y exigimos que formar parte en estos juegos, ¿no? Que yo creo, como te he dicho antes, hace que nos iguale a todos, ¿no? Estos Juegos de Leisure, en su 12ª edición, se van a celebrar en Lugo, Monforte y Sarria, en 3 sedes diferentes. A Lugo também a integrar esta organização. Son as cidades mais a Diputación de Lugo. ¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de elegir las sedes para celebrar estos Juegos? Normalmente, por hábito, os jogos são organizados alternadamente na Galiza ou no norte de Portugal. Excepcionalmente, depois da organização dos Jogos na Corunha, nós tivemos, as cidades da Galiza não se candidataram e por isso nós tivemos 2 edições seguidas dos Jogos do Eixo em Portugal. Felizmente este ano nós tivemos a experiência, aliás o Chano foi um dos padrinhos, um dos embaixadores dos Jogos que se organizaram há 2 anos em 3 cidades. Pela primeira vez 3 cidades uniram-se, Porto, Gaia, Matosinhos, uniram-se para organizar a 11ª edição e realmente foi um êxito. Foi um êxito, conseguimos agregar todas as provas, todos os atletas. Os atletas têm um período em que naturalmente estão distribuídos nas suas próprias modalidades, quer em hotéis, quer em áreas de alimentação, mas tem um período, normalmente ao final do dia, em que os atletas se juntam todos e se conhecem uns aos outros, isto é, a parte desportiva passa a ter uma componente social, uma componente em que os jovens de 16 anos se passam a conhecer uns aos outros, passam a saber-se que estão dentro de uma Euro-região. Uma Euro-região que organiza uma competição de 2 em 2 anos com esta grandeza, com esta dificuldade. Há 2 anos tivemos, quando estavam aprovados os jogos de Porto, Gaia e Matosinhos, tivemos felizmente 2 candidaturas. Tivemos a candidatura de Monforte, Sarria e Lugo como digamos cidade principal, e tivemos uma candidatura que para nós foi muito interessante e foi muito oportuna, que foi a candidatura da Eurocidade Chaves Veirinho, que já tinha organizado uma edição dos Jogos do Eixo e que se candidatou novamente. Por essa razão, porque ela já tinha uma edição de Jogos do Eixo, nós optamos por Lugo, Monforte e Sarria e estamos perfeitamente convictos. Não foi fácil uma organização destas, com muita gente, com muitas cidades, com uma diversidade muito grande de interesses. Depois há o problema da hospedagem, há o problema da alimentação, há o problema dos locais desportivos, dos pavilhões e dos campos de jogos, onde se vão realizar as diversas modalidades, das piscinas. Por isso, tudo isto organizado não profissionalmente, porque a comissão delegada dos Jogos do Eixo reúne 2, 3 vezes por ano, tem uma comissão técnica que faz essa fiscalização da organização das cidades. As coisas, a princípio, foram um bocadinho difíceis. Naturalmente, as cidades não estão habituadas a organizações desta natureza e com tantos atletas. Mas julgo que amanhã que vai ser a cerimónia, vai ser a recepção das equipas. Não é fácil receber 1.800 atletas,
dizer a 1.800 atletas vai para este hotel, vai para este, vai para este, vai para este. Claro. O sistema de transporte, ainda por cima, se fosse só numa cidade, não, são em 3 cidades. Por isso, uns vão para Sarria, outros vão para Monforte de Lemos, outros vão para Lugo, outros ficam em Lugo, e depois vamos ter a cerimónia inaugural, a cerimónia de abertura. Naturalmente que é quase sempre uma surpresa. A cerimónia é preparada pelas cidades, as cidades vão apresentar as suas cerimónias, tal como elas, e os seus espetáculos, e só podemos dar a certeza de uma coisa, é que nessa cerimónia vai ser entregue aquele que é para nós, Eixo Atlântico, o melhor troféu e o troféu mais importante, e por isso não é entregue no fim das competições, é entregue nos jogos seguintes àqueles em que esse troféu foi ganho. Por isso que é o jogo limpo. Esse é um troféu que se disputou nos jogos do Eixo há 2 anos, mas só se vai entregar este ano à equipa, à cidade que ganhou esse troféu Jogo Limpo, e essa nós temos a certeza que se vai realizar e que para nós é uma grande alegria, porque e dizemos isso aos nossos rapazes e às chicos e às chicas, que é o troféu mais importante. Nós podemos ganhar as medalhas, sermos os melhores, e acho que toda a gente tem por objetivo tentar ganhar, mas o troféu do fair play, do jogo limpo, é realmente o mais importante dos Jogos do Eixo. Porque nestos Juegos se conceden trofeos, se conceden medallas, pero no hay compensación económica. Não, completamente amador. Os chicos e as chicas viajam por conta dos municípios, são recebidos, a partir dali, a partir do momento em que entram na cidade, ficam debaixo da responsabilidade da cidade, quer em questão de seguros, quer em questão de alimentação, quer em questão de alojamento. Mas a alimentação, o alojamento e por exemplo, aspectos menos importantes, mas que são muito importantes para as equipas, como a lavandaria, por exemplo, são pagos por cada cidade. Por isso, cada cidade que quer participar nos Jogos paga o respectivo valor à cidade que organiza, que naturalmente também vai ter as suas despesas. Naturalmente no. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, ¿no? Que es lo que tenemos que decir a los chavales, que no todo es económico, que el deporte tiene que transmitir muchos valores, que los va a transmitir, y la experiencia, como decía al principio, que dentro de 6 años vean lo que hicieron y que tienen esas conexiones, ¿no?, entre ellos, que no todo es económico, desafortunadamente hoy todo es así, pero que el deporte, si es grande, es por eso, ¿no? Todos estos 1.800, ¿no? 1.850 deportistas 1850. Van a estar ahí, no van a estar pendientes de si gano beca, si pierdo beca, sino que va a hacer, como solemos decir, deporte en estado puro, ¿no? Chano, tú que eres un deportista profesional y que has estado presente en muchísimas competiciones, supongo que agradecerás cuando llegas a una buena organización. Estábamos hablando precisamente de ello hace un momento con Guillermo Aviar. Eso es algo que se tiene muy en cuenta por parte de un deportista profesional. Tú puedes entrenar muchas horas, puedes hacer todo el esfuerzo que quieras, que puedas, pero cuando vas a competir hay una serie de condiciones que no dependen de ti, que ya tienen que estar dadas. Si no se dan esas condiciones, es muy complicado que una competición como nuestra, natación, que hablamos de centésimas de segundo, que se te puede ir en cualquier momento. Como decía Guillermo, el que los chavales llegan allí, se encuentren que tienen todas sus necesidades cubiertas, que solo tienen que hacer lo que les gusta, que en este caso es el deporte, y hacer deporte, como dicen los psicólogos, que es muy complicado llevado a nivel competitivo, es sufrir y disfrutar. Aquí vamos en los Juegos del Eje Atlántico, yo creo que es disfrutar al 100%. Pues vamos a hablar de otros juegos. Vamos a comentar cómo serán los del Mundial de Natación de México, por ejemplo, que ya estás trabajando en él, porque vienes de Granada, donde has hecho un test en altura para prepararte de cara a este Mundial de México, que tendrá lugar, creo que ya en octubre. Sí, en octubre. Yo competiré el 4 y 6 de octubre,
pero marcho para la franja horaria. Aún no sabemos el país donde vamos a ir, si será Cancún, será Panamá o será Lima, para hacer lo que es el cambio horario. No vamos a hacer entrenamiento en altura por diferentes cuestiones, entre ellas está la económica. Entonces ha sido muy importante que este test que hemos hecho en Sierra Nevada en altura nos haya salido con unos resultados más que buenos, excelente. Vamos a ir a darlo todo como siempre y bueno, a ver qué se puede hacer allí, porque realmente para mí son muy importantes estos juegos. Yo, si no lo sabes, te lo digo, ya tengo una edad considerable. Cuando me hablan de los Juegos de Tokio, yo siempre digo, vamos a ir paso a paso. El paso más importante ahora mismo es el Mundial, y en función de lo que vayamos el Mundial, vamos a ir tirando, no vamos a ir hablando. ¿Y qué esperas de este Mundial? Bueno, yo siempre trabajo con muchas ganas, con mucha ilusión. Voy cargado con mucha energía. Tengo muchos amigos portugueses que van a estar conmigo allí en México, que hemos estado ahora compitiendo en Lisboa. Espero los mejores resultados deportivos, pero como ya recalqué cuando hice los Juegos de Río, no van a ser, lo determinante no va a ser el resultado deportivo, sino el resultado personal, ¿no? Si sigo o no sigo compitiendo. Estamos trabajando muy duro, muy duro, y espero poder conseguir el podio. Volvemos a los Juegos del EISO, quería decir. En cuanto a las modalidades deportivas, tenemos fútbol, tenemos baloncesto, tenemos atletismo, tenemos voleibol y tenemos, balonmano. Si nos vamos al terreno ya de los balonmano, de los deportes adaptados, la natación, a la que estamos haciendo alusión. ¿Qué otros deportes adaptados o disciplinas deportivas para discapacitados incorpora el EISO? Natação e atletismo. São as modalidades individuais. Já pensamos e queremos introduzir as modalidades coletivas também para os discapacitados. Tecnicamente é mais difícil do que quando são modalidades individuais, como no caso do Chano, que é um atleta olímpico de natação e sabe dos problemas que é quando a modalidade é coletiva. Aliás, uma das coisas que a participação do Chano nos próximos Mundiais do México é um bocadinho daquilo que nós queremos mostrar aos nossos atletas na participação do eixo. Eles fazem parte de uma seleção. Teoricamente, há sempre melhores, mas teoricamente eles são os melhores de cada cidade. Aqueles que a cidade escolheu como sendo os seus melhores atletas, naturalmente na idade de 16 anos, e que vão representar a cidade. Tal como o Chano representa o seu país e as suas vitórias são indiscutivelmente as vitórias pessoais, mas não deixam de ser as vitórias de um país. E nós sabemos que as vitórias desportivas normalmente as vitórias desportivas são muito bem aproveitadas do ponto de vista político. Nos Jogos do Eixo também. Nos Jogos do Eixo nós temos a noção de que as vitórias das cidades ou nas diversas competições das diversas modalidades também são aproveitadas muito bem do ponto de vista político, porque naturalmente que as cidades, os ajuntamentos, quer do norte de Portugal, quer da Galiza, têm na formação desportiva uma das suas principais tarefas. E por isso, quando alguém diz eu formei bons atletas, eu costumo dizer que eu gosto mais de dizer que formei muitos atletas. Mas, naturalmente, que nesses muitos atletas há os melhores e há os piores, ou há os menos melhores. E daí que estas seleções são seleções que eu diria fortíssimas. Sim, eu tenho visto, tenho acompanhado os Jogos do Eixo, as últimas edições, e tenho visto que há uma enorme rivalidade. Nós fazemos sorteio condicionado, isto é, costumamos pôr o mesmo número de cidades portuguesas contra o mesmo número de cidades galegas, para que não haja... Mas sabemos que em Portugal há grandes rivalidades entre cidades portuguesas e na Galiza há grandes rivalidades entre cidades galegas. Mas agora começa a haver outra coisa. Começa a haver
já fruto dos anteriores jogos, já não são os mesmos atletas, mas começa a haver uma grande rivalidade entre determinadas cidades portuguesas e determinadas cidades galegas. Nós sabemos que a Corunha, que Pontevedra, que são grandes potentados desportivos, que fazem uma excelente formação desportiva, tal como algumas cidades portuguesas, o Porto, Gaia, Matosinhos, em algumas modalidades, e por isso começamos a sentir, isso viu-se no sorteio, porque a determinada altura o sorteio é eliminativo, eles jogam numa fase de grupos, depois jogam as meias finais, ou os quartos de final, as meias finais e as finais. As finais serão todas no dia 9, mas sentimos que há uma enorme competitividade e rivalidade entre as cidades. Isso para nós é positivo, é extremamente positivo. Eu acho que para se competir deve-se competir para ganhar, sabendo sempre que só pode ganar un. Sí, que eso es lo que hace grande al deporte. Yo quería resaltar un poco cuando hablabas del deporte adaptado, me consta, porque lo he vivido más o menos de cerca, el Eje Atlántico, el esfuerzo que está haciendo para que el deporte adaptado tenga cada día mayor relevancia, ¿no? Natación y atletismo son, digamos, dos deportes fáciles, entre comillas, de integrar. Yo espero que en las próximas ediciones se puedan incluir. Afortunadamente, el deporte paralímpico, el deporte adaptado, hoy prácticamente todos los deportes están adaptados, ¿no? ¿Y es posible? Sí, perdona. Sí, no, están haciendo un gran esfuerzo. De hecho, compañeros que van a competir, chavales conocidos en estas competiciones, compañeros portugueses van a estar ahí. Son meninos, son críos que cuando he estado con ellos en Lisboa, yo noto ese cariño, ¿no? Cuando ven a un señor con tantas medallas que se quieren hacer fotos conmigo, y eso es increíble, ¿no? Es lo que yo les digo, tenéis que trabajar para que el día de mañana puedas conseguirla, ¿no? Y aquí el Eje está haciendo un gran esfuerzo y yo me encargo también de recordárselos continuamente, ¿no? Bien. Estamos hablando del deporte y de la integración de los discapacitados en él. Y yo me gustaría preguntarte, Chano, si es posible también integrar a los mecenas, a la empresa privada, en la promoción del deporte para discapacitados. Por tu experiencia, sí, bueno, ¿ves cierta desidia o ves interés? No, afortunadamente yo soy muy contestatario y suelo ser muy reivindicativo, pero también creo que soy una persona bastante razonable y veo los avances que hemos dado, ¿eh? No tiene nada que ver cuando yo empecé en el deporte paralímpico con lo que estamos ahora. Socialmente, hoy en día, la repercusión que tiene patrocinar a un paralímpico, si lo sabes usar, es incluso más que un compañero no paralímpico, ¿no? Salvando esta distancia, yo siempre digo que no tenemos que ver esa diferencia entre un paralímpico y un olímpico. En España nos quedan grandes pasos que dar. Y yo le he dicho hace poco tiempo, estuve en Madrid, estuve en una reunión con el director general de deporte, con el antiguo director general de deporte, José Ramón Lete, ahora está en el Consejo Superior de Deporte, sí. Y hablando de que todavía él está en esa labor, de que el deporte se tiene que ver como una inversión, no como un gasto. Invertimos en salud, invertimos en muchas cosas, no es un gasto. Y en España nos queda ese paso que da, es complicado y a nivel local estamos trabajando en ello. Decías hace un momento, aún nos quedan muchos pasos por dar. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, el que se vea, cuando hablamos de normalización, quiere decir que no se tenga que hacer ningún día especial. Que cuando yo llegue aquí, como está en esta emisora, yo pueda tener un acceso libre, que no tenga que depender de que si me vienen el conserje a sacar o a entrar. Es la vida diaria, es esos pasos que son tan importantes que para ti no tienen, ni siquiera los percibes, para las personas con algún tipo de discapacidad están ahí. Eso a nivel físico, ¿no? Luego yo creo que la barrera más importante es la cabeza. Como me decía un arquitecto hace muchos años, me decía, Chano, las barreras arquitectónicas es coger un pico y una pala
y se eliminan. Las barreras psicológicas son muy complicadas. Como decía aquí el amigo Guillermo, el deporte y el deporte paralímpico es muy llamativo, es muy goloso a la hora de que los políticos se pongan al lado nuestro para hacer la foto, porque sabe que una silla de rueda, un amputado, siempre va a hacer una foto que va a salir, ¿no? Bueno, pero yo creo que esa parte tenemos que verla para que los patrocinios lleguen, ¿no? Porque si no, no hay deporte. Sigamos hablando de este binomio patrocinio-deporte, porque creo que nuestro invitado, Guillermo Avillar, estuvo relacionado con el Oporto Club de Fútbol. ¿Es cierto? Sí. Sí. Y si nos vamos al terreno del fútbol, aquí ya el dinero juega un papel muy importante, destacado, vamos, ¿no? Fundamental, diría yo. Fundamental. Excesivo. Demasiado dinheiro que se está... Naturalmente que o futebol, quer em Espanha, quer em Portugal, é a modalidade que mais adeptos tem, que mais entusiasmo provoca, que mais adesão tem por parte e por isso mas é uma modalidade profissional, é uma modalidade que teria por obrigação autossustentar-se. Porque, aliás, como eu digo sempre nas modalidades profissionais, as modalidades só podem ser profissionais quando a prática dessa modalidade, que nós chamamos de espetáculo, tem pessoas, os espectadores, tem televisões, tem jornais, tem patrocinadores que querem pagar para que essa prática se faça. Por isso, o Estado aí deverá regulamentar, mas não intervir, sair completamente fora. Mesmo nós sabemos que as seleções já não são tratadas desta forma, muito embora os jogadores também sejam todos profissionais, os que estão nas seleções, mas por outro lado, o próprio Estado tem a obrigação, e gosta de o fazer quando tem muitas medalhas, de ajudar financeiramente os atletas que não são realmente, não é profissionais, isto é, que nós chamamos, na linguagem portuguesa, são os atletas de alto rendimento. Sim, igual aqui. Alto rendimento, que tem um atleta de alto rendimento, que é um atleta olímpico, é um atleta que tem resultados da vitória nas competições, em competições europeias ou competições mundiais, que nós dizemos que tem resultados por excelência, tem direito a ser reembolsado pelo próprio Estado, a ser patrocinado pelo próprio Estado na sua preparação. Infelizmente, eu falo do aspecto português, os atletas de alto rendimento não têm rendimentos, não têm por parte do Estado grandes quantias económicas e por isso têm alguma dificuldade. Por isso, se não é o patrocínio de algumas marcas ou até inclusivamente de alguns clubes desportivos, essa preparação seria muitíssimo mais difícil, porque, como o Xano acabou de dizer, eles vão competir ao México e sabemos que um dos problemas do México é a altitude da cidade do México e por isso eles têm que fazer uma preparação adequada, não podem chegar e estar aqui em Vigo, claro. que está ao nível do mar, e passar para 5 ou 6 mil metros de altitude e poderem competir. Naturalmente temos a noção. Ora bem, nesse aspecto o Estado deveria duas coisas. Deveria permitir a organização, ou devia patrocinar a organização de uma fundação que tivesse diversas marcas que, por seu turno, tivessem benefícios fiscais nas quantias que atribuem. Perdona que te interrumpa, Guillermo, pero en ese aspecto nosotros sí hemos avanzado muchísimo, tanto a nivel olímpico como a nivel paralímpico. Tenemos un plan ADO, que es un plan de ayuda al deporte olímpico, y un plan ADO terminado en P, que es de ayuda al deporte paralímpico, donde hay diferentes tipos de empresas. Ahí son los gerentes, la gente que está en las oficinas, los que tienen que ser capaces de integrar a esas empresas a que colaboren con los deportistas. Lo mismo que para mí es un motivo de envidia sana a Portugal, por ejemplo, que ya el deporte, la natación paralímpica está integrada dentro del deporte olímpico. Aquí tenemos algunas cosas, otras no. Y a nivel económico esa parte está cubierta aquí. Lo que pasa es que, claro, solamente es cuando tienes un oro.
y no es la ayuda que realmente necesitas. Yo creo, y soy de los que insisto, que no todo es el problema, es el dinero, es la voluntad. Y vosotros, los políticos, sois los que tenéis que poner esa parte, ¿no? El esfuerzo ya lo ponemos nosotros, las horas de entrenamiento lo ponemos nosotros. Por vuestra parte, por parte de los políticos portugueses, y los políticos españoles son los que realmente tienen que poner los medios para... Y ya los hay, los hay, y hay que enseñar a las empresas que, como te decía antes, estamos invirtiendo en deporte. Claro. Y en cuanto al deporte base, en cuanto a los chavales, los más jóvenes... ¿Cómo se está trabajando en un país y en el otro? ¿Cómo se está trabajando en Portugal, por ejemplo? Em Portugal se está a trabalhar bem. Na questão da formação está-se a trabalhar bem. Também não fosse o papel dos ajuntamentos, das cidades, e seria muito mais difícil a prática desportiva. E porquê? Porque grande parte das infraestruturas desportivas pertencem às cidades, são construídas pelas cidades, algumas são concessionadas aos clubes desportivos, outras são mesmo da responsabilidade das cidades, e por isso não fossem as cidades, não fossem os ajuntamentos, e nós teríamos uma dificuldade muito maior no desenvolvimento do desporto, da formação, do desporto base. É evidente que nós temos a consciência de que o desporto base serve para mostrar quem são quem são os atletas que terão teoricamente maior potencialidade, e nós sabemos exatamente que depois esses atletas serão levados pelos clubes. Os clubes são realmente a estrutura que é, na minha opinião, é muito, muito, muito importante. Eu diria quase que não há alternativa para que depois esses atletas entrem em competição. Isto é, a competição real é, na maior parte das vezes, com exceção das modalidades individuais, mas mesmo nessas a competição é feita pelos clubes. E por isso, os clubes têm um papel importantíssimo, mas para que os clubes possam realmente coexistir, é fundamental que haja inicialmente uma preparação, uma formação que passa naturalmente pelas escolas, que passa naturalmente pelo desporto escolar. Infelizmente em Portugal ainda não encontramos a união perfeita entre o desporto de formação dos ajuntamentos e o desporto escolar. O desporto escolar é um desporto que normalmente é gerido da capital, e tudo o que é gerido da capital é gerido muito ao longe. Não se vê, não tem. E daí que seja extremamente difícil nós conjugarmos o desporto escolar com o desporto de formação, e o que se faz de bem no desporto escolar às vezes é feito mesmo pelas próprias cidades, que fora dos horários escolares têm atividades, chamadas atividades extracurriculares, onde ensinam os jovens à prática da modalidade, que depois os jovens têm o direito de escolher a modalidade que mais gostam, o futebol, o balonmano, o basquetebol, e isso se passa também nos discapacitados, também têm o direito de poderem escolher a modalidade que lhes é mais, muito embora, volto a dizer, as modalidades coletivas são mais difíceis. Nós este ano nós temos um torneio interno em Vila Nova de Gaia que se chamam os Jogos Juvenis. Exatamente, é uma espécie de Jogos do Eixo, mas muito mais limitados, embora este ano já tivemos 1.400 atletas, e onde temos no atletismo e na natação para discapacitados, e nós este ano fizemos uma experiência que foi muito positiva, que foi o basquete em cadeiras em silla de rodas. E que foi extraordinariamente positivo, porque os atletas mostraram que, mesmo en silla de rodas, son grandes atletas de básquet. Sí, bueno, yo aquí a ese nivel te puedo hablar como deportista, no estoy metido en la gestión. Sí que veo, o sea, yo veo que se está haciendo un esfuerzo muy importante, que hay que redoblarlo. Yo entreno más que agua. Veo la cantidad de cursillos que hay allí con niños, cómo lo disfrutan, veo las escuelas deportivas, tanto de deporte adaptado como no adaptado, veo la cantidad de niños que se mueven, la cantidad de padres que se mueven,
Y yo, si tendría que reclamar algo más, es eso. Y el esfuerzo que se está haciendo hay que redoblarlo. Porque cuando un niño hace deporte, un niño está creciendo. Yo siempre digo que los chavales que entrenan conmigo, yo entreno entre edades de 4 años hasta 25 años, y veo la disciplina que ese chaval ya desde niño asume. Que otro chaval que no hace deporte no tiene ni idea. Eso le estamos dando un valor añadido a su educación, que eso no hay dinero que lo pague, ¿no? Y yo sé, desde el Concello de Vigo, que se están haciendo muchas cosas, ¿no? Se están haciendo muchas competiciones, se están organizando, y yo desde aquí pues le pediría redoblarlo, ¿no? Seguir en esa labor. É uma guerra difícil, a guerra entre a prática desportiva e os jogos dos computadores. É uma guerra difícil porque nos computadores, nos ordenadores, sim, não é? sim. Os jovens estão em casa, os rapazes estão em casa e jogam e ficam horas e horas a jogar. É difícil tirá-los, é difícil porque o desporto não é só uma forma de contribuir para a saúde física do atleta, mas para a saúde mental e, sobretudo, para o seu comportamento. Só no desporto, em mais atividade nenhuma, nós ouvimos palavras como fair play, jogo limpo, saber ganhar, saber perder. Não há em parte mais nenhuma atividade, seja ela social, seja ela económica, tem estas expressões. E por isso o jovem atleta é um jovem que vai crescer sabendo que quer ganhar, mas que só ganha um, e por isso ele vai poder perder, e por isso o saber ganhar, o saber perder, saber que ganhar e perder tem que ser apenas e tão só devido aos seus atributos físicos, à sua capacidade de treino. Isto é um desenvolvimento que dá, eu costumo dizer, que é por isso eu costumo dizer que o desporto é uma escola de vida, e o desporto é uma escola de cidadãos. E nós não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que a nossa sociedade, se tiver muitos cidadãos que tenham uma formação desportiva, é uma sociedade mais sã y más productiva. Sí, además es que, queda un minuto y medio, Chano. No, es eso, es que el deporte es la vida misma. Y hay que enseñar a los chavales que en la vida se va a encontrar con dificultades, en la vida hay que trabajar, en la vida hay que tener disciplina, hay que tener constancia. Ya no te digo para ser un Michael Phelps o para ser un Michael Jordan, simplemente para ser un ser humano que busca su desarrollo y que busca mostrarle lo mejor a la sociedad. Chano, te deseamos mucha suerte en ese Mundial de Natación de México en el que vas a participar. Pero antes, este jueves ya participas en un campeonato gallego absoluto en Pontevedra, ¿verdad? Sí, aquí en Galicia tenemos la suerte de que ya podemos competir igual que los amigos portugueses en las competiciones convencionales. Este jueves haré una prueba ahí, el 50 metros libre, y ahí vamos a estar. Suerte también. Y suerte y éxitos también para toda la familia del Eixo Atlántico, para esos más de 1.850 chicos, chicas de hasta 16 años. Directivos, entrenadores. Por eso digo, toda la familia en general, que van a participar de una u otra manera en esta 12ª edición de los Juegos del Eixo. Guillermo Aviar, presidente de la Comisión de Deportes organizadora de estos Juegos del Eixo Atlántico, gracias por habernos acompañado en este tiempo de hoy. Fue un placer estar aquí. Y aquí dejamos por esta semana y también por este mes la actualidad del Eixo Atlántico. Nos despedimos, enseguida serán las 2 de la tarde.